Então, meu creator, minha creator que tá me escutando, tu sabe o quanto que é importante, o quanto que eu falo sobre tu entender para quem tu vai criar conteúdo, porque não adianta. Hoje, em 2024, a gente já tem um grande volume de pessoas criando conteúdo e criando conteúdo bem, inclusive por isso que a gente existe aqui o Papo de Creator, que é onde nós creators nos reunimos para falar de criação de conteúdo, e isso já é uma profissão, já é um trabalho para muita gente, a mim inclusive, né? Então, o que acontece é, cada vez mais a gente tem feito e sendo obrigado a fazer conteúdos nichados, ou seja, para uma parcela específica da população, com alguns padrões, com algumas médias estabelecidas. E quanto mais tu conseguir entender para quem tu fala, para quem tu vai criar o conteúdo, mais fácil vai ser para ti ter ideia de conteúdo, saber quantos conteúdos você tem que publicar, saber quais formatos de conteúdo tem que publicar, saber quais horários de conteúdo tu tem que publicar, saber se vai valer a pena tu se dedicar a criar um conteúdo mais longo ou criar um conteúdo mais curto, criar um conteúdo mais denso ou um conteúdo superficial, ou até mesmo os dois, mas em horários diferentes que teu público vai poder às vezes consumir algo mais superficial e às vezes algo mais complexo. E para te tomar essas decisões que geralmente são muitas dúvidas de quem começou a criar conteúdo, o principal é entender a sua audiência. Para entender a tua audiência, tu tem que entender quem é o teu público-alvo, para quem que tu vai querer fazer tudo isso, criar todo esse conteúdo. Dentro desse público-alvo, a gente tem uma outra forma de representar esse público-alvo que também nos ajuda a pensar. E hoje, depois de trabalhar com uns 10 anos de conteúdo, eu acredito que essas duas, que também é muito utilizado no mercado publicitário para entender a audiência de que para que se está desenhando uma propaganda, eu já acho que é mais do que suficiente a gente ter o público-alvo e a persona. A persona, ela representa também o público-alvo, mas ela vai nos ajudar a olhar de uma forma mais humana para esse público-alvo, além de características que a gente vai criar com ele. Então, isso é uma das coisas que aqui no Papo de Creator eu cito muito, a obrigatoriedade quase de tu saber e definir o teu público-alvo. E como eu tentei um case de sucesso de um cliente que eu apliquei isso e foi o total diferencial assim para a gente conseguir crescer com o conteúdo. Então já mostrei algumas vezes aqui que é o caso do Bebeto, o nosso querido do Tetra, que eu criei o canal, fiz a estratégia do canal de conteúdo dele em todas as plataformas e foi um grande caso de eu entendi. Opa, desculpa, me engasguei. De ter uma demanda de um mercado, desenhar como atender essa demanda, se propor a atender essa demanda, né, publicando conteúdo e ter feedbacks positivos. E assim, gente, esse canal, claro que tem toda a influência que o Bebeto já tinha, mas ele cresceu muito rapidamente. E isso tudo se deu a esse entendimento. E foi bem interessante, porque quando a gente desenhou a audiência que o Bebeto poderia atender, a gente tinha colocado lá que ele ia falar de pessoas de 35 a 65 anos. Acho que não era bem essa definição, porque eu não lembro de cabeça, mas era mais ou menos por aí. E aí o que acontece é que quando a gente levava, né, porque tinha um programa de podcast, então tinham seus convidados. Quando a gente levava pessoas que eram relevantes para essa parcela da população, o programa era um sucesso, mesmo que eles tivessem menor presença no digital. Então a gente levou, por exemplo, o Zico. O Zico é esse público tem muito interesse em ouvir as histórias do Zico. Aí a gente pegou um influencer, cara, eu esqueci o nome desse influencer, mas ele assim tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Só que esses 4 milhões são 4 milhões de pessoas jovens que não estão dentro do nosso público-alvo. O que aconteceu? Foi um dos piores programas que a gente já fez em relação a resultado. Aí a gente até desenhou que fazia um collab no Instagram com este convidado. Sabe o que aconteceu? Esse vídeo do collab explodiu, porque o convidado criou, muito bem criado, e publicou no Instagram dele. Acho que teve 3, 4, 5 milhões de visualizações. Sabe, porém, o que aconteceu? Nenhum, assim, eu não tô dizendo modo simbólico, é literalmente nenhum virou seguidor. Porque, além, claro, do collab não ser uma ferramenta que gera seguidor para os perfis collab, geralmente só o perfil que postou, é porque não era mesmo público-alvo. Esse conteúdo viralizou lá com aquele público-alvo desse influenciador, que não tinha nada a ver com o nosso público-alvo. Então, quando eu publicava fotos com pessoas bem menos influentes, mas que eram relevantes para as pessoas com quem eu queria falar, eu tinha resultado. Interessante, né? Complexo, mas importante para a criação de conteúdo. Então, no papo de hoje, o que a gente vai olhar é isso, tá? Quem é a tua audiência? Quem é o teu público-alvo? E, por fim, quem é a tua persona? Aqui também eu vou trazer até um prompt para te colar no chat GPT e conseguir desenvolver a tua própria
a persona e público-alvo. Claro, tu vai ter que adicionar algumas informações, né? Também calma aí, minha querida e meu querido, não é tudo tão fácil assim. Mas tu vai ter acesso a todas as informações que tu precisa pedir ao ChatGPT para ter um bom público-alvo. Então tu vai descrever o teu conteúdo, depois tu vai botar ali o que eu tô passando e tu vai conseguir que o ChatGPT te entregue um arquivo bem completo para te já ter isso bem claro. Então vamos lá, primeiro de tudo. Quem é tua audiência, quem é teu público-alvo, quem é tua persona? Eu espero que se isso não esteja claro no final desse nosso papo de hoje, tu consiga ter maior clareza e, que nem eu falei, o porquê do público-alvo é importante, porque isso aqui vai tomar e vai guiar todas as decisões que tu vai tomar pro teu conteúdo, desde quais equipamentos comprar até quais conteúdos publicar e dentro do conteúdo, como olhar para esse teu conteúdo. Se tu tem uma audiência muito jovem, tem que ser muito dinâmico, com uma linguagem muito atual, ou algo mais devagar, com uma informação mais relevante, uma informação mais densa, com maior exemplificação daquilo que está sendo dito. Tudo isso vai te ajudar a tomar boas decisões de conteúdo que, consequentemente, vão te gerar mais resultados no teu conteúdo. Então, o público-alvo, ele vai definir esse grupo geral de pessoas que tu quer alcançar com o teu conteúdo. Importante, ele não limita. Não é assim, somente pessoas desse tipo vão seguir o teu conteúdo. Mas é que a média das pessoas, quando tu olhar no teu Analytics, as características do teu público-alvo têm que estar refletidas nas Analytics dos seus resultados das redes sociais. Então, saber isso tudo vai te ajudar a direcionar, que nem eu falei, os teus temas de conteúdo, a linguagem, a plataforma que tu vai precisar seguir. Então, alguns pontos que a gente vai falar com mais profundidade, que eu citei. É idade, é ser jovem, é o adulto, ele é idoso, ou quais são os interesses. Muitas vezes, claro, se tu vai falar de um nicho, tu vai ter que entender que essa pessoa não vive só daquele nicho. Quando eu falo aqui sobre creators, eu sei que esses creators, que esses criadores de conteúdo, eles criam conteúdo sobre vários temas. Então eu preciso dar exemplos que peguem vários nichos. Às vezes eu posso dar um exemplo para um professor, às vezes é para um cara que tem um canal de jardinagem, às vezes eu vou dar exemplo para um cara que tem canal de esportes, e tudo isso tem suas especificidades, mas também tem os seus padrões. Então eu foco nos padrões e comento que existem diferenças. Quais plataformas eles estão? Um público mais jovem vai estar mais no TikTok. E no Instagram, um público às vezes mais que gosta de conteúdos mais longos, ele vai estar no YouTube. Um cara que só quer um conteúdo mais profissional, ele vai estar no LinkedIn. O teu público-alvo vai ter mais de 35 anos, ele está no Facebook. E isso tudo vai ser importante porque essas redes sociais, por mais que parecidos, existem padrões estabelecidos de criação de conteúdo. E aí tu vai ter que decidir, olha, se o meu público está principalmente numa, os padrões que eu tenho que seguir são daquela rede. Mesmo que eu pegue esse conteúdo e publique nas outras, o meu foco é performar em uma delas. E lembra que cada rede tem seu padrão, porque esses padrões são estabelecidos pelas pessoas que usam. E as pessoas são diferentes. Então, um conteúdo no Instagram, ele tem que se preocupar com a estética, com a beleza, porque no Instagram é esse o padrão de consumo. Já no TikTok, não. Ele quer uma coisa íntima, amigável. No Facebook, muito menos. Ele vai querer uma coisa até mais verdadeira do que às vezes até no TikTok. Então, isso tudo é importante. E a gente pensar porque na persona vai te ajudar ainda mais a conseguir tomar essas decisões. Por quê? Tu vai dar um nome, um rosto para essa persona. E aí, quando tu estiver criando um conteúdo, tu pode te perguntar. Por exemplo, eu lembro até hoje que a persona do Bebeto se chamava Roberto. E eu lembro do rosto dele, é um homem com uma barba. E eu sempre, com a equipe inteira de criação, eu falava, gente, esse conteúdo que a gente está pensando, o Roberto vai assistir até o final? Olha, eu acho que o Roberto ele gosta disso aqui, mas ele vai deixar de assistir se a gente fizer assim. Vamos mudar para uma forma que o Roberto vai assistir até o final? E aí depois até a equipe de criação trazia para mim falando isso. Olha, eu pensei nesse conteúdo porque o Roberto ele gosta de XYZ e eu consigo imaginar o Roberto assistindo até o final e clicando para assistir mais. E aí sim, que quando tu representa e publica esse tipo de conteúdo, a longo prazo mantém a tua coesão para quem tu fala. E isso é muito importante. Então, a persona é uma versão mais detalhada do teu público-alvo. Ela é uma representação semificcional. Por que ela é semificcional? Porque ela tem muita coisa verdadeira, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ficção ali que é dar esse rosto, dar esse nome. Então, desse seguidor ideal. Então, a gente vai dar nome, profissão, hobby, dores e desejos, e isso te ajuda a criar um conteúdo sempre personalizado e focado naquele público que tu te propôs. E é isso, a longo prazo, vai fazer que tu sempre construa uma influência sobre um número X, sobre um público X, que tenha as características daquele jeito que tu desenhou
desde o início. E por mais que isso pareça simples, gente, não é. Olha só, porque eu falei do sol, hoje ele entrou. Só porque eu falei, estou louco para a semana que eu comprei, né? Para quem tá assistindo aí depois, vamos comprar, quer dizer, já decidimos qual que eu vou comprar da iluminação. E aí então a gente não vai mais ter esse problema de sol. Pelo menos deixa minha pele mais aí do bronze, né? Tá mostrando o bronze. Então, voltando para o nosso assunto aqui, é importantíssimo ter uma persona, tá? Exemplo de persona. Tu vai dar um nome, tu vai dar a idade, tu vai dar o que ele faz. Por exemplo, aqui, tá? Calma que a gente vai falar de forma mais complexa, tá? Tem bastante coisa para falar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui são só exemplos. A gente vai dar interesses, dores e desejos. E os dores e desejos, gente, tem que ser uma fonte quase que inesgotável de ideia de conteúdo. Porque se ele tem dor, por exemplo, pegando a persona de um canal de jardinagem, ele tem dor em crescer plantas dentro do apartamento, porque ele gostaria de morar em casa, mas ele é jovem, então ó, já tem duas características aí. É um público jovem que mora em apartamento. Se ele mora em apartamento, é provável que ele mora em grandes cidades. Então já são jovens de grandes cidades. Aí tu começa a botar dores. Criar plantas em casa, no apartamento com pouco sol. Ponto. 5 plantas para criar em apartamento com pouco sol. 5 plantas que gostam da sombra. X plantas que tu pode criar. Ou, por exemplo, se esse jovem ele tem que viajar. Como lidar com as plantas na viagem? O que fazer com essas plantas durante a viagem? Plantas que podem ficar sozinhas. Plantas para você que tem dificuldade. Quais são o substrato, né, que é a terra, que essas plantas gostam? Quantas vezes regar? Como identificar se essas plantas estão com alguma dificuldade? Isso tudo são que podem vir das dores. Ah, desejos. Ele quer uma casa cheia de planta. Como decorar sua casa com plantas? Quais plantas estão na moda? Plantas que ficam bonitas em apartamentos de tal cor. Tudo isso são conteúdos que surgem de dores e desejos dessa persona. E claro, do público-alvo. Entende como tu conseguiu ter essa coesão? E muitas vezes, assim, ó, o que eu nunca quero ouvir de creator que vem aqui no papo de creator é dizer que tá sem ideia de criação de conteúdo. Geralmente é o contrário, tá, gente? Se tu tá tendo dificuldade de criar conteúdo, achar o que criar, geralmente é porque tu não tem claro para quem tu cria conteúdo e por que tu cria esse conteúdo para essas pessoas. Porque a partir que tu tiver isso claro, tu vai ver que o que vai faltar é tempo para te criar todos os conteúdos que vem na tua cabeça de forma mais clara. Isso é outra coisa, tá? Semana passada a gente falou de processo. Se tu não viu, clica no card aqui para assistir, porque isso é uma das coisas que reflete diretamente na falta de processo da criação de conteúdo, tá? Lembra que conteúdo é mais transpiração do que inspiração. Então, tu vai ter que mais trabalhar de forma mais inteligente do que esperar que a inspiração venha. Se tu quer viver, trabalhar de conteúdo, tu não pode esperar da inspiração. Imagina aí, tu vai esperar que caia aqui uma ideia genial para conteúdo pro teu trabalho. Não pode. Então, a persona vai te ajudar a lidar com todas essas situações, tanto o público-alvo quanto a persona, tá? Então, que nem eu te falei, por que isso é crucial para os creators? Porque tu vai criar o conteúdo sempre para a mesma persona, para sempre para o mesmo público. E isso vai te ajudar a criar a tua comunidade, falar com as mesmas pessoas, aparecer sempre para as mesmas pessoas. Isso, consequentemente, vai te ajudar até em algoritmo nas redes sociais, porque quanto mais tu conseguir ter melhores resultados dentro de um público-alvo, mais rápido um algoritmo das redes vai conseguir falar, olha, esse creator que publica esses conteúdos, ele publica conteúdo para pessoas com tais características. Porque toda vez que esse conteúdo aparece para essas pessoas com tais características, essas pessoas assistem até o final, dão like e até se inscrevem e seguem o perfil. Então eu vou entregar esse conteúdo para mais pessoas parecidas. É inclusive por esse tipo de característica que a gente fala que a criação de conteúdo nos primeiros meses tem que ter um alto volume para ajudar o algoritmo a também achar essas pessoas que engajam mais com o teu perfil. Essas pessoas que engajam mais com o teu perfil são o teu público-alvo. Basicamente é isso. Então, quando tu cria, certamente tu vai ter um engajamento, o teu planejamento vai ser mais certeiro e, vou até dizer aqui, mais fácil, tá? Bem mais fácil, porque tu vai entender que, que nem eu falei ali, só de dores e desejos de um canal fictício, aqui eu já dei 5 ideias de conteúdo. E aí tu pode fazer um longo, né? Tu faz assim, tu pega uma ideia desse conteúdo, escreve um roteiro, vira um conteúdo longo, vira uns 3 conteúdos curtos, vira 2 carrosséis, vira uma sequência de stories e assim que tu estrutura a tua criação de conteúdo. Tu não vai passar sempre tempo pesquisando, desenvolvendo, a não ser que teu conteúdo seja para, por exemplo, professores universitários mega especializados. Aí sim, tu vai ter que fazer um conteúdo muito denso, porque essa audiência, esse público-alvo espera um conteúdo muito denso. E aí, para inclusive tu ser referência para essas pessoas, tu tem que realmente ser referência. Provavelmente tu vai precisar ser um doutor, né? Nem um mestrado vai ser suficiente.
Entendeu como para tu construir uma influência sobre um público vai muito além de só querer construir essa influência? Tu tem que ter certas características. É que, para mim, o melhor exemplo de pensar nisso é o seguinte: se tu quer te posicionar como especialista em filmmaking, né, que é a criação de filmes, eu não posso chegar e ter uma iluminação, uma filmagem de uma baixa qualidade. Porque é a velha história de casa de ferreiro, espeto de pau. Isso na internet não funciona, tá? Se tu quer mostrar ser especialista em ferreiro, pode ter certeza que tu tem que ter, pelo menos, talvez tu não precisa ter o melhor espeto, mas tu precisa saber sobre tudo sobre o melhor espeto, por que é o melhor espeto, como conseguir o melhor espeto, como que se utiliza o melhor espeto, aí sim para te ser referência. Então, outra coisa com o público-alvo, cara, essa aqui, eu fiquei feliz, pô, tá bom esse conteúdo dessa aula, porque monetização mais eficiente. Gente, isso aqui é imprescindível se tu quer vender o teu conteúdo. De várias formas, e de todas as formas de monetização que geralmente eu coloco, que a gente já tem vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando sobre como monetizar teu conteúdo, tu saber com quem tu fala, quais são as dores e quais são os desejos, aí sim que tu vai conseguir criar e monetizar a tua audiência. Já pensou que eu acho que eu falo com pessoas de 30 a 60 anos. Eu acho que eles gostam de futebol, porque às vezes eu publico um vídeo de futebol. E aí tu vai lá e cria um produto que fala sobre vôlei. Eu sei que parece tão né, esse exemplo é tão idiota, mas é que isso acaba acontecendo de sutilezas. Por exemplo, essa pessoa pode criar vários conteúdos de futebol, mas dentro do futebol, na verdade, o público dela tá ali porque gosta do futsal. Fez 3, 4 vídeos de futsal que viralizou e é futsal. Se tu fizer um conteúdo exclusivo para futsal, vai ter muito mais resultado. E, consequentemente, a monetização também. Mas, principalmente, monetização com marca. Por quê? O que a marca compra de um influenciador? Ela compra a influência que esse influenciador tem perante um público-alvo. Porque é isso que tem valor. Por isso que a gente fala que seguidores não importam. Porque nada adianta eu ter 1 milhão de seguidores se eu não consigo influenciar esses 1 milhão de pessoas. Agora, se eu tenho 1 milhão de pessoas que, por exemplo, são creators, e aí tem uma empresa que quer falar com creators, ela sabe que eu tenho uma influência sobre os creators do Brasil. Então, se ela quer falar e influenciar os creators do Brasil, ela pode me contatar, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Daqui a alguns anos esse vai ser o caso. Por enquanto, a gente está reconstruindo essa influência, mas calma que chegaremos lá. Então, a monetização eficiente passa por uma identificação e clareza do teu público-alvo. Até, inclusive, a gente vai ter uma aula de Media Kit, que é o documento que tu envia para a marca, tem que estar lá descrito com quem eu falo. Qualquer marca vai pedir isso, tá? É o mínimo. Qual é o teu público-alvo? Com quem tu fala? Quem é a tua audiência? Tá? E uma coisa que eu queria deixar muito claro pra gente é olhar isso aqui. Diferença atual para audiência construída. Tá? Isso aqui é muito comum para quem cria conteúdo e já tem um perfil. Por exemplo, é muito normal isso aqui. Felipe, eu quero fazer uma estratégia de conteúdo. Check. Até aí tudo bem. Até aí me chama aí que a gente faz uma estratégia. Mas essa audiência que eu tenho hoje, né? Eu quero fazer essa estratégia, eu tenho um perfil de 4 mil seguidores, porque eu venho criando conteúdo aí nos últimos anos e um viralizou e eu tenho 4 mil. Quando eu publico um conteúdo assim, eles gostam. Quando eu publico um conteúdo assado, eles não gostam. Só que, entenda uma coisa, às vezes a audiência que tu já tem não é a audiência que tu quer construir, entende? Porque é exatamente esse o ponto de tu desenhar a tua audiência, idealmente antes de tu começar. Porque é somente assim que isso é muito comum de acontecer, mas agora eu troquei o meu conteúdo, caiu o engajamento. É normal, tá? É normal porque tu tinha um padrão estabelecido, agora tu começou a construir uma influência a longo prazo e tudo que é a longo prazo tem seus impactos no curto prazo. Que nem esse exemplo de, olha, essa é a diferença de uma audiência atual. Até mesmo tu tem o teu perfil pessoal, que é mais comum ainda. Eu tenho meu perfil pessoal e aí eu comecei a publicar muitos conteúdos de forma profissional e caiu o engajamento. Gente, é normal, né? Quando o teu perfil tá ali publicando e é um perfil pessoal, toda vez que tu publica, os teus amigos, teus conhecidos querem compartilhar. A partir do momento que vira uma coisa constante, todo dia, toda semana tu tá ali, as pessoas começam a perder os teus amigos começam a não te olhar da mesma forma e isso acaba tendo uma queda de engajamento no primeiro momento, mas isso faz parte para construir a tua audiência. É melhor que tu tenha essa queda de engajamento e construa a tua audiência no final do que queira bater na audiência atual. Não, eu prefiro publicar, é um clássico exemplo, eu prefiro publicar uma vez na semana, porque daí uma vez na semana eu tenho 20 comentários, ao invés de publicar 5 e ter 2 comentários. Mas a estratégia de criação de conteúdo, ela vai ter que publicar 5 vezes na semana, porque 2 conteúdos são topo de funil, um conteúdo é para te falar com quem já te segue, outro conteúdo é para converter se tu tiver já um produto, entende?
isso, infelizmente, é uma diferença muito clara. Felipe, você é muito massa, foi profundo, valeu, Márcio. Às vezes, quando a gente chega assim de coisa que sai de notícia, é legal, porque a gente vai falando realmente sobre criação de conteúdo na prática, tá? Então, lembra que essas características, elas mudam de segmento para segmento, mas tudo que eu trago aqui são padrões, tá? Então, todos os canais, todos os creators que eu já trabalho, tem tudo isso muito claro e ajuda assim, gente, fica quase que automático tudo. Eu não quero dizer que o trabalho fique automático, tá? Porque, inclusive, em algum momento a gente vai falar que a definição do teu público-alvo pode mudar. Olha só, quem diria? Ai, que dor, né? Definir quem é meu público-alvo e depois mudei. Pode acontecer, gente. Porque isso é um... Putz, olha esse exemplo que legal. Eu tinha uma cliente, a Gisela, que tá orçando comigo, e a gente tava falando sobre isso, porque ela quer criar música infantil. E aí ela tava falando que o que inspira ela a criar música... Ah, desculpa, não é a Gisela, não, é outra. Desculpa, eu confundi os nomes. A Michelle. E ela queria criar conteúdo pra faixa etária dos filhos dela. Então a faixa etária dos filhos dela vai mudando. E a gente começou a conversar sobre... E essa influência da audiência vai mudar? E eu perguntei pra ela, eu falei, olha... Primeiro de tudo, tu quer falar com pessoas que têm filho nessa idade. Olha a diferença. Porque o filho dessas pessoas vai... sim, acompanhar o crescimento dos teus. Então, tu pode acompanhar essa audiência. Ou também tu pode não. Tu pode aceitar que essas mães, pais que têm filhos, vamos supor, de 2 a 5 anos, quando os filhos chegarem a 7 anos, vão deixar de te seguir. Mas todo ano tem novas pessoas entrando nesse público-alvo. Cada vez tem mais pessoas, quer dizer, cada vez mais não. Tem sempre pessoas tendo filhos de 2 a 5 anos. É melhor, às vezes, a gente manter um público-alvo já selecionado do que querer ficar seguindo o nosso público e aceitar que vão ter pessoas que nos deixam de seguir. Isso é outro assunto, inclusive, tá? A gente tava tendo um conteúdo que viralizou agora, da Mari, e assim, gente, acho que ela ganhou 400 seguidores e 150 deixaram de seguir ela por aquele conteúdo. Porque às vezes o público muda. É normal, é normal essa transição de público, tá? Também para deixar um pouco vocês tranquilos aí, que eu sei que eu já ouvi dores disso. Mas vamos lá que eu já tô me enrolando e não posso. Prometi a mim mesmo que não enrolaria. Então, como definir o público-alvo e persona? Aqui eu separei, que já é o template para te colocar no chat GPT, 12. Na real, 11 características de público-alvo e 12 sendo a persona, tá? Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, mas a ideia é que tu possa copiar isso aqui, tá? Então aqui tu vai copiar, tá? Esse quadro branco tá disponível na descrição. Tu vai copiar isso aqui. Aí, antes de colocar isso aqui, tu vai escrever pro chat GPT. Aqui. Crio conteúdo falando... Nossa senhora, esse meu teclado é horrível. Crio conteúdo falando sobre jardinagem com foco em pessoas que aquele nosso exemplo, que moram em grandes cidades, mas principalmente em apartamentos, mas querem cuidar de plantas. Ponto. Só isso aqui já é suficiente para o ChatGPT te ajudar, tá? Quanto mais informação tu descrever, melhor, tá? Então, basicamente, tu vai descrever aqui antes o teu conteúdo, tá? Então, aqui eu dei um exemplo, mas depois colocar embaixo esses dados que tu pode copiar daqui. Por que são esses dados que eu separei, tá? Se tu pedir pro ChatGPT, acho que ele vai te dar outros, mas para mim são esses aqui que são os relevantes. Então vamos falar um pouco sobre cada característica e depois olhar o exemplo do papo de creator. Dados demográficos. Idade, importantíssimo. Gênero, talvez influencie na tua criação de conteúdo. O gênero é uma das coisas mais difíceis assim de alterar. Por exemplo, o meu público, eu gostaria que fosse mais 50-50. Hoje ele não é. Hoje ele é 75-25. 75 masculino, 25% feminino. Eu gostaria de melhorar isso. Eu tenho que buscar formas de melhorar isso, tá? Localização, importantíssimo, ainda mais se for um conteúdo regional, se for criar conteúdo sobre tradições gaúchas, o público-alvo vai ser, talvez seja ali no máximo Rio Grande do Sul, no máximo Santa Catarina, né? Então, isso é importante também de tu colocar. Claro que, se teu público for amplo, né, não ter algo regional, saiba que geralmente a média do teu público vai representar a média e distribuição da população no Brasil. Então, eu espero que se teu conteúdo tiver essa amplitude nacional, a maioria do teu público vai ser de São Paulo, porque grande parte da população tá lá. Tá? Então, saiba que isso é normal, é bem da tua necessidade. Renda é muito importante também. Gente, infelizmente, quer dizer, infelizmente não sei se vale a pena a gente entrar no critério de julgamento, mas assim, pessoas com rendas diferentes têm padrões diferentes. O ótimo exemplo é isso aqui, gente. Por que a Dolly Guaraná faz... Eita, cliquei...
Tá, por que a Dolly Guaraná, deixa eu pegar o mais recente aqui, não é música que eu quero. Dolly Guaraná, ela cria propagandas com uma qualidade tão bizonha, entendeu? Por que ela cria propagandas assim, com essa estética? Não é porque... cliquei errado, desculpa, voltei. Perdão, voltou. Não é porque eles não têm dinheiro pra investir, fazer uma produção, uma animação melhor. É porque a característica do público que eles querem que compre Dolly Guaraná, que é um produto mais barato, mais acessível do que Guaraná Antártica, ele tem suas diferenças e tem que ter, tá? Então tudo isso vai influenciar. Deixa eu ver se tem uma propaganda aqui. Bom, já dá pra ver que a embalagem, as propagandas tendem a querer ser para um público muito mais premium. Então, essa faixa etária é muito importante. Porque, assim, isso tudo vai influenciar e muito vários dos quesitos da tua criação de conteúdo e da tua marca, principalmente. Então, por exemplo, tu não pode julgar o Dolly Guaraná como é feio. Eles não sabem fazer isso. Gente, o Dolly Guaraná é uma empresa gigante. É uma escolha. Entende isso? Olha a diferença quanto olha. É um mercado. Eu sei que é uma loja muito publicitária, mas é importantíssimo tu entender isso, tá? Então, renda. Qual que é? Aqui, acho que. Deixa eu ver se eu coloquei aqui interesses, dores, desafios. Aqui eu colocaria até nível de ensino, tá? Nível de ensino do teu público. Ensino médio completo, ensino médio incompleto. Por exemplo, o meu público-alvo tem ensino superior incompleto, porque eu quero falar com pessoas que estejam estudando ainda. E isso influencia também a forma. Por exemplo, eu sempre falei que para mim o Papo de Creator eu faço por uma turma de segundo semestre de estudantes de comunicação, seja jornalismo, relações públicas ou publicidade. Isso me ajuda a entender o quanto se sabe ou não se sabe dentro do que eu estou abordando. E isso facilita demais para te pensar nos teus conteúdos. Lembra disso, tá? Então, comportamentos e hábitos. Que nem a gente falou lá em cima. Onde eles passam mais tempo? YouTube, Instagram, TikTok, tem muitas pesquisas, tá? Então, se tu tá com dificuldade, esse tipo de decisão, o ChatGPT pode te ajudar muito. Eu quero falar com pessoas jovens, quais plataformas elas usam? Ele vai te dizer, tá? Então, aí tu vai focar nelas, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Horários de consumo. Se eu quero falar, por exemplo, com pessoas, com jovens, eu não posso publicar no horário que as pessoas estão na aula. Eu vou publicar meio-dia, 18, 19 horas, para os horários que eles saíram das aulas. Né? Então tem que ter esse cuidado. O Papo de Creator ele acontece nesse horário, porque é o horário que eu tenho. Idealmente, eu acho que o Papo do Creator aconteceria de manhã, para começar todo mundo a amanhecer o dia já me ouvindo, indo pro trabalho, depois na hora do almoço, mas hoje, na realidade, eu só consigo fazer nesse horário. Mas idealmente, né? Isso é muito claro, inclusive, o que é o ideal do que é aquilo que tu pode fazer no momento. Formato preferido, vídeos longos, curtos, carrosséis, é lives, é podcast, tem que entender isso também. Como é que tu pode fazer isso? E a gente vai ver esses hábitos de consumo aqui mais embaixo, olhando para essas pessoas hoje no digital, elas já consomem, tá? Me escuta assim, o teu público-alvo, quem tu quer que te siga, hoje eles já seguem alguém. E tu já saber quem essas pessoas vai fazer com que tu consiga se adaptar a esses padrões. Então é muito importante tu ter claro, assim, eu não gosto nem de chamar de concorrentes, mas é uma ideia de concorrentes de que quem são as pessoas que já falam com o teu público-alvo, quais são os horários que eles publicam. Isso é importante de olhar, tá? Então frequência também. Se eu quero fazer um conteúdo muito premium, muito denso de conteúdo, que a pessoa tem que se dedicar 1 hora, tá que nem o Castanhari, eu não lembro como é que tá a frequência do Castanhari, eu posso dar um tiro no pé abrindo isso aqui, mas vamos lá. Felipe Castanhari, que faz conteúdos muito densos, muito aprofundados, muito complexos, ele não pode publicar todo dia, tá? Além de ser caro, cadê? Ele tá com, nossa senhora, ele tá com 2 canais, meu Deus do céu. Se tu publicar um conteúdo todo dia, o teu público não vai estar pronto para se consumir. Então vamos ver, ó. Ele tá publicando publicou há 6 dias, um outro há 1 mês. Ele tá publicando uma média de 1 por mês. Tá entendendo o que eu quero dizer? Conteúdos densos, ele tá publicando a cada 1 por mês. Então, tu tem que entender isso olhando pro teu público e quanto que ele tá disposto a consumir. Pô, às vezes ele tá disposto a consumir um conteúdo denso por dia, mas às vezes curto ele tá disposto a 2, 3 por dia. Então, tu vai tentar te organizar para publicar mais curtos, mas também publicar um longo. Então, interesses. O que esse público gosta de fazer no tempo livre? Quais hobbies são relevantes para teu conteúdo? Que nem eu falei, por exemplo, o Papo de Creator, ele passa por vários aspectos de produção audiovisual, porque além disso ser importante na criação de conteúdo, né, que é a produção dos vídeos e das imagens, também é uma coisa que eu gosto. Então tu tem que entender e juntar você creator, quais são as tuas características, e se não for as tuas, mas de quem é o influencer que a gente está construindo essa influência.
quais são as características verdadeiras e genuínas. Eu estava tendo uma conversa com outro cliente e a gente estava conversando sobre o posicionamento dele. E ele falou, e eu tinha colocado a estratégia dele para falar, ele era jornalista, falar sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Só que daí ele falou, cara, eu não me sinto pronto para isso, eu não me sinto realmente apto pelo tempo que eu tenha pesquisado meu conteúdo. Eu me sinto pronto para falar de um. Então vamos escolher um, porque era o que o cara realmente se sentia tranquilo, tinha genuinamente capacidade e interesse, e assim foi. Então, quais são os nichos ou tópicos de interesse dessa audiência? Claro que isso aqui já tá falando um pouco sobre o teu conteúdo em si, mas é importante tu ter estabelecido, porque daqui a pouco tu muda e nem viu. Tem diferença de, por exemplo, tem um canal que é muito legal, que é de um DJ, de um casal de DJs, que eles viajam o mundo e ficam tocando música em ambientes bonitos e deixam filmando. O meu interesse vendo eles não é em viagem, apesar deles consequentemente estarem viajando, é em música, na música que eles estão tocando. Claro que a estética do conteúdo tem a questão deles tocarem em lugares bonitos ao longo do mundo, é um diferencial, mas o foco ali, o que eu tenho interesse, que me faz consumir o conteúdo, é a música. Então, tu pode ter esses nichos estabelecidos, é bem importante tu decidir, tá? Então, que nem a Márcia que tá aí, ela gosta de história, ela pode escolher ser especialista em história do Brasil, né? É um nicho menor, é um nicho que é mais fácil se virar autoridade, pode ser específica, por exemplo, tem o podcast lá, Noites Gregas, ele fala somente sobre histórias e mitologia grega. Específico, é bacana que tu consegue te estabelecer exatamente no teu nicho. E quanto mais tu for nichado, mais fácil é de tu criar conteúdo específico, tá, gente? Bem específico, tá? Então, por isso eu dou exemplo assim de criar plantas. Não é jardinagem, é jardinagem para apartamentos em grandes cidades que não tem muito espaço para plantas. Aí até para te vender para esse público vai ser muito mais fácil, porque em vez de tu, por exemplo, tu vai selecionar um vaso para vender. Tu vai selecionar um vaso grande ou um vaso pequeno? Um vaso pequeno, se teu público tem apartamento em cidade grande, é um apartamento pequeno, então tu vai selecionar o teu vasinho pequeno para sugerir pro teu público, tá vendo? É esse tipo de coisa que tem que guiar, e aí a grande questão quando a gente entra num canal de um criador de conteúdo e fala, meu Deus, que coisa coesa, que coisa profissional, é porque foi muito bem pensado para quem e como aquilo está sendo feito. Dores e desafios. Quais são os principais problemas que enfrentam? O que estão buscando resolver e melhorar com o conteúdo? De novo, exemplo do apartamento, né? Quais são os principais problemas? É ter pouca entrada de sol no apartamento. O cara é fitness. Quais são os principais problemas? Dificuldade de inserir o treinamento na rotina. Como é que tu pode fazer isso? Tu auxilia no processo, tu mostra exercícios que são mais fáceis, tu mostra... por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, mas eu sei que se eu não deixar as minhas coisas de esporte acessíveis, eu demoro para fazer e não faço. Então isso é uma dica que alguém pode me dar, né? Claro que eu aprendi, demorei anos para aprender isso, mas eu tenho a minha fita de alongamento disposta do lado do meu sofá. Tô vendo TV, daqui a pouco eu tô me alongando. Isso é uma dica, isso é um valor que eu aprendi sendo especialista, o cara sabe muito mais como fazer isso. Então, o que às vezes eu tô buscando a resolver? Por exemplo, eu poderia fazer essa busca. Como inserir conteúdo numa rotina movimentada. Deixa eu aumentar o ISO aqui. Só que para isso eu tenho que saber por que eu tô criando conteúdo para essas pessoas, né? Então, o que ela vai sair fazendo do meu conteúdo? O Papo de Creator, por exemplo, eu quero que vocês entendam a complexidade da comunicação, criem estratégias de conteúdo, possam lidar melhor com a ansiedade da criação de conteúdo, principalmente, tá? Pessoas que trabalham muito com conteúdo que nem eu. A solidão da criação de conteúdo é uma coisa que eu também quero lidar. Então eu posso fazer conteúdos falando sobre isso, como não se sentir sozinho, como lidar com a ansiedade, como lidar com a pressão, como lidar... E a gente fala sobre isso aqui no Papo de Creators, se tu considerar. Então, o que estão buscando resolver é bem importante. Por exemplo, Márcia, o teu exemplo é bem legal, tá? Márcia tem um canal de história. Eu faz acho que um tempo que eu não assisto o canal, Márcia, foi lá quando eu fiz aquele comentário, mas isso é importante, assim, entender. Beleza, eu falo sobre história. Mas o que eu tô querendo, qual que é o meu papel do meu conteúdo dentro da minha audiência? Eu quero trazer informações que eles nunca viram em lugar nenhum. Eu quero passar informações rápidas, mas precisas. Eu quero passar um embasamento, eu quero passar uma atmosfera de sala de aula. Isso tudo, quanto mais tu conseguir ter clareza, tu tem mais consistência e, consequentemente, melhores resultados do teu conteúdo. Então, objetivos e sonhos. Quais são os desejos e aspirações do público? Como o seu conteúdo pode ajudar elas? Aqui, quando eu falo de Papo de Creator, para mim fica cada vez mais evidente que eu quero que que a minha audiência
possa viver com o seu conteúdo ou trabalhar com conteúdo. Eu quero que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Eu sou muito feliz da minha qualidade de vida, de eu poder, por exemplo, terminar o papo de creator. Se eu quiser dar uma volta de 15 minutos aqui, eu posso, porque o meu próximo compromisso, quer dizer, hoje não vai dar porque eu tô atrasado, tá? Mas é só às 17 horas e depois às 19 horas. Isso pelo home office, por ter uma liberdade, ser um profissional autônomo e tudo mais. Então eu quero isso, eu quero que seja também um sonho e um desejo e, consequentemente, um objetivo da minha audiência. Claro que não precisa ser para todo mundo, mas é uma das características que eu acredito que eu somo na vida das pessoas. Então, como o meu conteúdo pode ajudar? Olha, eu atualizo ela das redes sociais, eu mostro para elas forma de conseguir executar isso e eu ainda atualizo ela dos acontecimentos. É isso que o Papo de Creator faz. Ah, isso aqui é muito importante, tá? Tom e estilo de comunicação. Como preferem ser abordados? De forma séria, descontraída, divertida ou técnica. Isso aqui é muito importante. Vale muito a pena ter clareza de como é que tu vai falar. Tá? Eu, por exemplo, escolhi falar de uma forma mais genuína possível. Que nem eu penso se eu fosse dar a aula que eu dou mais tarde, seria assim que eu falo. Tá? Eu falo de uma forma amigável, acessível, tranquila. Claramente é como fluem meus pensamentos que eu comunico para vocês. Inclusive até demais, né? Porque às vezes, não sei se vocês percebem que eu me perco, é porque eu tô pensando nisso. Posso melhorar, tenho que melhorar, mas é a forma que eu escolhi. Então, eles preferem conteúdos mais diretos ou mais detalhados? Me digam aí, o que vocês acham que o meu conteúdo é? Ele é mais direto ou mais detalhado? Ele é mais detalhado, porque a ideia é que eu quero que vocês pensem sobre, eu não quero dar resposta. Dar a resposta, pra mim, é a pior coisa que pode se ter, porque não existe. Eu odeio gente que chega e fala assim, não, vou te dar 5 dicas pra crescer nas redes sociais. Tu pode dar 5 dicas, mas tu não pode dar as 5 dicas, as melhores dicas, porque não existe. É uma complexidade muito grande. Eu acho que vocês veem quando assistem o Papo de Creator. Então eu escolhi de uma forma mais detalhada. Isso eu abro mão das pessoas que querem um conteúdo mais superficial. Eu abro mão. Mas a minha ideia é que as pessoas que realmente querem vão estar comigo por mais tempo. E aí eu crio uma afinidade, eu crio uma comunidade. E aí tu vê como as coisas se alinham. Influências e padrões de consumo. Lembra que eu falei lá em cima que a gente ia falar sobre quem essa audiência já consome? Quem já é influente sobre essa audiência? Isso aqui às vezes é um pouco difícil e demora tu entender, mas é importante, tá? Tu entender quem são as pessoas que já atendem, porque lembra que um creator, ele tá aqui para atender uma demanda. Vocês só estão me assistindo porque vocês querem crescer no conteúdo, não necessariamente porque vocês querem se relacionar comigo. Isso é uma consequência de uma demanda, que é aprender sobre algo, aprender sobre criação de conteúdo, aprender sobre monetização, aprender de uma nova profissão, aprender como trabalhar com criação de conteúdo, aprender como ter uma rotina com conteúdo mais amigável. Então, esses sonhos... me perdi completamente aqui, né? Mas tudo bem. Então, esses são os assuntos que eu abordo e tem outras pessoas que também abordam isso. Mas as pessoas abordam de outras formas e vocês podem consumir as outras pessoas, assim como a mim, escolher uma, consumir os dois, comparar os dois. A grande questão é que eu tenho clareza já sobre isso, porque eu estabeleci algum tempo atrás. Então, quais são as referências de estilo ou formato que elas valorizam? Aqui a gente pode falar, por exemplo, de Papo de Creator. Porque existem várias formas de fazer conteúdo falando sobre um determinado tema. Eu posso, que nem eu falei, dar o peixe, né? Eu posso chegar e já dizer o que é sim ou não. Eu posso só simplesmente botar um texto e falar. Eu optei por um formato que a gente tem uma conversa a mais. Porque eu quero, de novo, gerar uma comunidade de creators. Mostrando as coisas boas e mostrando as coisas ruins, mas principalmente mostrando fragilidades, né? Quando a gente faz ao vivo e disponibiliza esse corte ao vivo, eu também tô me colocando na possibilidade de errar. Várias vezes eu erro aqui o que eu tô falando, mas isso faz parte da proximidade que eu quero ter. Eu não quero ser visto como uma autoridade que coloca lá no palco que não erra, porque eu não acredito nessa relação de pessoas. Eu acredito numa relação de pessoas que se trocam. Por isso que eu dou tanta atenção pro chat, por isso que eu dou atenção pros comentários que nem a Márcia comentou outro dia, porque pra mim, eu tá aqui falando sobre isso é somente porque eu escolhi pra minha vida estudar isso. Mas eu posso colocar aqui o Éder pra falar sobre... Eu não sei, Éder, exatamente o que tu trabalha, eu acho que tu não me contou. Mas se eu fosse botar o Éder pra falar lá do interior de São Paulo, a Márcia pra falar de história, a grande questão é que eu tô em evidência porque eu escolhi falar disso. Mas qualquer outra pessoa, e é uma troca genuína. Então, esses padrões de consumo, de como é que tu quer te posicionar, passam por todas essas nuances mais complexas que influenciam a tua tomada de decisão do teu conteúdo. Lembrando que tudo isso considerando também a tua realidade. Né? Realidade de poder trabalhar para editar um conteúdo 2 horas por dia ou nenhuma. Por exemplo, eu quero fazer um vídeo ensaio, né? Onde eu vou escrever um tema e vou falar sobre e uma edição legal vai vir em cima. Mas hoje eu não tenho tempo de eu editar e eu não tenho capital de poder investir para alguém editar um vídeo complexo.
Então, eu decidi o meio termo. É um vídeo que eu falo bastante, mas não tem tanta edição em cima, mas também tem o quadro branco para apoiar no que eu falo. Então, estágio no funil de consumo. Eu até diria conhecimento aqui. O teu público, ele é iniciante, intermediário ou avançado no tema que tu aborda? Que nem a gente comenta aqui, a Márcia trouxe que ela é bem iniciante na criação de conteúdo e ela ainda absorve bastante coisa da criação de conteúdo e eu fico feliz, porque o meu foco aqui é iniciante e intermediário. A grande questão é que eu tento igualar um pouco disso. Eu trago bastante informação mais densa, mas também tento simplificar para o iniciante entender, mas o intermediário pode me ouvir e, inclusive, pensar isso aplicado de forma mais avançada. Pelo menos eu espero, né? Deixa eu tomar uma água aqui, que a minha voz tá indo pro saco. E depois de noite tem mais 3 horas, né? Então, impressionante, cara. Chega terça, eu tô tipo assim, oi, gente. Ó, outra coisa que é importante. Elas já conhecem bem o teu conteúdo ou estão te descobrindo agora? Isso é muito importante, tá, gente? Quando você tem conteúdo há muito tempo, além de ter padrões estabelecidos, tem linguagens estabelecidas, tem piadas em comum entre a audiência e o influenciador. E aí, quem chega tem que interpretar essas nuances da comunicação. Isso tudo é importante deixar estabelecido, tá? Por isso que vai mudar. Por exemplo, daqui 3 anos, se a gente tiver esse chat lotado, eu posso dizer que a maioria da minha audiência já me conhece. Mas agora, eu tenho que botar que a maioria da minha audiência não me conhece. E aí isso toma a decisão de, por exemplo, às vezes eu tenho que, quando possível, eu tenho que tentar dar um carteiraço de por que eu posso estar nessa evidência. Eu sou publicitário, trabalho há mais de 10 anos, eu sou mestrando, pesquisador na área, tô montando um grupo de pesquisa na área, como eu falei, trabalho com isso há muito tempo, já tive ótimos resultados, trabalho até hoje com vários clientes da área. Então, esse tipo de carteiraço é porque quem me conhece, beleza, já sabe dessa história, já entende o valor que eu posso agregar. Mas quem tá chegando agora, que é a maioria das pessoas no Papo de Creator, eu preciso falar isso também, para gerar essa autoridade que eu também preciso para influenciar essas pessoas na qual eu me proponho. Acho que mais importante também aqui na parte 9 é as motivações. O que motiva o teu público a consumir? Claro que aqui tem a questão de interesses, né, de dores e tudo mais, mas as motivações é importante, tá? Porque elas são uma representação das dores e desejos e de uma forma um pouco um pouco mais diferente. É bem importante também considerar isso aqui, tá? Então, o que te leva? Porque tem outras pessoas que tu pode aprender o que eu comunico aqui, eu acho, mas não da forma que eu me proponho, tá? Então, isso tudo é importante, porque eu posso dizer que a pessoa vem aqui para aprender conteúdo, né? Criar conteúdo, mas eu posso botar que ela vem ao Papo de Creator para aprender a criar conteúdo de uma forma amigável, olhar para isso como um trabalho, olhar para isso de uma forma muito saudável, em vez de uma obrigação de estar ali tendo que postar todo dia, ser produtivo, porque não é a forma que eu acredito. Então, essas são as motivações. Valores e crenças, esse aqui é bem legal também. Se tem características importantes, por exemplo, eu sou muito crítico, evidentemente. Eu critico muito as redes sociais, a sociedade, como ela se comporta atualmente. E isso guia um pouco também de quem vai me consumir. E eu escolhi, tá, gente? Isso é uma conversa, inclusive, eu já tive com uma pessoa da equipe do Papo de Creator e falou, pô, Felipe, acho que tu abordar o tema de algumas formas até afasta. Eu falei, tudo bem, eu prefiro que afaste para aproximar os que são mais próximos e que têm maior relação comigo. Faz parte da minha escolha estratégica. Posso chegar um momento que eu falo, cara, me arrependi. Eu perdi 10%, 15%, 20%, 30% da audiência que eu tinha porque eu fiquei querendo ser muito crítico e não é todo mundo que quer ser crítico. Tem gente que só quer dane-se e segue a vida. Então, são escolhas. Engajamento e participação, muito importante isso aqui. Como que teu público gosta de interagir? Por exemplo, eu tô louco para poder dedicar a criar conteúdo no Instagram e abrir caixinha de perguntas, porque eu sei que a minha audiência de creators usa o Instagram e estaria disposto a fazer perguntas. Hoje eu não consigo me dedicar. Eu entendo que muitas pessoas que me conhecem pelos cortes hoje do Papo de Creator e não vêm pro Papo de Creator ao vivo, porque prefere ver os cortes e tá tudo bem. Agora, a questão é que tu tem que ter isso mais definido. A minha audiência é uma audiência com muitas dúvidas, né? Evidentemente, porque eu me proponho a retirar dúvidas e tudo mais. Então, acaba que tem muitos comentários. E aí tem a questão de nível de engajamento, que basicamente depois isso vai ter que virar outra aula, tá? Porque o nível de engajamento vai passar por ter que calcular a média de engajamento, aí já fica mais complexo. Segmentação da persona, aqui a gente já vai criar a persona. Então vamos lá, tá? Aqui tu pode copiar isso aqui e pedir pro ChatGPT criar. Então crie utilizando abaixo os padrões do público-alvo e crie pensando no meu conteúdo, né? No caso tu vai estar escrevendo isso, onde eu abordo XYZ, crie. Raramente ele vai acertar tudo, tá? Várias coisas eu alterei, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo eu deixei para vocês terem de referência o exemplo de estrutura do ChatGPT. Várias coisas
eu atualizei, tá? Então tá aqui, que nem eu falei, estudantes universitários e jovens profissionais de 18 a 35 anos, predominante masculino, com uma crescente presença feminina, porque é um desejo meu, principalmente no Brasil, né? Mas eu tenho gente da Angola que me assiste, então eu fico muito feliz, porque países que falam a língua portuguesa podem me seguir. Ah, tem de Portugal também. Então, renda variada, tá? Então, assim, incluindo estudantes com renda limitada e jovens profissionais com renda média. Então, literalmente, é 18 a 35 anos. Alguém que já se destacou, já ganha um pouquinho a mais, pode consumir o Papo de Creator, mas principalmente ali os jovens que estão aprendendo. Principais plataformas, YouTube, Instagram e TikTok, não tem mistério, né? Que são as principais plataformas que hoje se cria conteúdo. Os horários de consumo, eu ainda não consigo acompanhar os horários de consumo, que nem eu falei, pela minha disposição processual de estar ao vivo somente nesse horário. Formato, eu botei vídeos com densidade de informação, podcasts, mas ao mesmo tempo conteúdos curtos e dinâmicos, porque eu entendo que ela vai estar ali em momentos que não vai poder consumir um conteúdo longo. Frequência de conteúdo, consumo regular de conteúdos educativos, então é alguém que constantemente assiste e com engajamento semanal, então pelo menos uma vez na semana tende a assistir um conteúdo, por isso que eu me proponho a fazer semanalmente conteúdos que atualizam as pessoas. Interesse e hobbies, interesse em tecnologia, mídias sociais, criação de conteúdo, produção audiovisual, empreendedorismo digital e cultura pop. Sério, essa aqui pra mim é exatamente o que eu abordo no Papo de Creator. Né? Tecnologia, quantas vezes a gente fala de IA, plataforma, hardware, software, mídias sociais, criação de conteúdo, a produção audiovisual, a gente tá sempre falando aqui de câmera, empreendedorismo digital é imprescindível hoje pra gente ser criador de conteúdo, e cultura pop, né? Querendo ou não, muito do influencer é hoje cultura pop. Os hobbies incluem gaming, fitness, música, filmes e séries e desenvolvimento pessoal. Então, dores e desafios, dificuldade de aumentar a visibilidade e engajamento dos seus conteúdos, tem a necessidade de aprender estratégias de monetização e crescimento da audiência, desafio em manter a consistência, tá vendo? Isso aqui pra mim é muito importante, até vou deixar aqui em bold, porque isso aqui é uma das coisas que eu trabalho muito com o Papo de Creator, é a consistência de que, beleza, tu não pôde publicar ontem, calma, respira e trabalha para que tu possa amanhã, depois e depois e depois, porque isso que vai te levar longe. Não tu querer fazer uma transpiração, uma inspiração de trabalhar a noite inteira, como dizem por aí, que se tu postar amanhã, trabalhar enquanto eles dormem, porque isso só vai te levar a um burnout, que era inclusive o assunto que a gente ia falar mais tarde, mas vai ficar para semana que vem. Os seus objetivos, alcançar a independência financeira através do seu conteúdo, construir uma comunidade engajada e influente, tornar-se referência no seu nicho. Qual que é o tom de estilo de comunicação que eu botei? É uma linguagem informal, direta e educativa. Desculpa, mas se eu não sou assim, eu preciso melhorar. Mas o que eu sinto é que eu sou assim. Informal, direto e educativo. Eles valorizam conteúdos autênticos e transparentes com tom encorajador. Cara, isso aqui pra mim ficou perfeito, tá? De estilo de voz. É assim que eu quero que vocês sintam a comunicação do Papo de Creator. Aqui influências eu tirei os perfis, tá? Mas aqui podem ser exatamente perfis, tá? Tipo, o arroba das pessoas. Então, seguem creators e influenciadores que oferecem insights práticos e inspiradores e admiram figuras que alcançaram sucesso através da criação de conteúdo autêntico e de qualidade. O estágio do funil de consumo, então, é mix de iniciantes que estão começando, aí que nem a Márcia, e criadores mais experientes. Tá vendo? Fica tudo muito alinhado com a forma que a gente desenha o conteúdo para esse público e para essa persona. Eles estão motivados pelo desejo de aprender e crescer profissionalmente, compartilhar conhecimento e buscam conteúdos que ofereçam valor real e possam ser aplicados em suas próprias estratégias. Valorizam a ética no conteúdo, porque é uma das coisas que eu bato muito aqui, e transparência e respeito à comunidade, e crença no potencial transformador da criação de conteúdo digital para educar e inspirar. Cara, pra mim isso aqui é isso. O Papo de Creator é isso, entendeu? Assim, a gente pode chegar no ponto de falar, pô, mas talvez não tenha tantas pessoas no mundo assim. Eu concordo que talvez tenha uma característica. A gente poderia ser mais amplo. Eu poderia falar assim, pessoas que querem se transformar, sabe? Que daí é mais amplo. Eu falo assim, como melhorar a sua vida em cinco passos. Eu não consigo ter este conteúdo. Então eu desenho uma estratégia que acompanhe a minha realidade. Então, chegando ao fim, mas acho que bastante conteúdo hoje. Persona do Papo de Creator que eu botei de exemplo aqui, o Igor da Silva, um beijinho pro Igor, né, que eu botei o nome aqui porque sempre foi, eu tive o Igor e o Vitor como referência, muitas vezes para pensar na persona, que eram pessoas que trabalhavam comigo, claro, com algumas adaptações, então, vamos lá pra persona, é o Igor da Silva, estudante de comunicação, estagiário e criador de conteúdo aspirante sobre literatura, tá, deixei bem amplo aqui assim, mas deu para entender que ele é um estudante. O cara ainda é estagiário, porque ele não pode viver só de conteúdo, e ainda é criador de conteúdo. Olha qual tempo ele tem. É difícil, mas essa é a persona que eu quero atingir.
Aqui eu botei 22 anos, mas poderia ter mais, poderia ter menos, é uma escolha. Aí, rotina e desafios. Aqui a persona, gente, a gente podia aumentar muito mais, tá? Vai depender muito de quanto que tu quer botar de informações. Mas pra mim isso aqui já é suficiente pra eu conseguir visualizar se meu conteúdo tá bacana. Por exemplo, estrategicamente, eu deveria diminuir um pouco a duração do papo de creator. Eu tô tentando. Toda semana eu tento ser mais direto. Não consigo porque eu fico falando e querendo falar tudo que eu sei. Mas a ideia é que eu diminua, tá? Porque o Igor tem pouco tempo pra me consumir, entende? Eu acho que o Igor tem ali 15, 20 minutos quando ele talvez esteja indo do trabalho para casa, da faculdade para o trabalho, e ele quer me botar no fone de ouvido para escutar. Talvez eu tenha que diminuir ainda mais, mas é uma trajetória. A grande questão é que, entendendo isso, eu consigo tomar essas decisões. Então, o Igor gosta de mídias sociais e está sempre em busca de maneiras de melhorar sua presença online. Ele enfrenta desafios em gerar seu tempo entre os estudos universitários, a criação de conteúdo para o seu canal no YouTube e seu trabalho como estagiário. Ele deseja transformar o seu hobby em uma carreira de sucesso, mas está consciente dos desafios e das exigências do mercado digital. Então, quais são as metas do Igor? Construir uma comunidade engajada e fiel em torno do seu conteúdo e monetizar seu conteúdo para alcançar a independência financeira, tornar-se autoridade reconhecida no seu nicho de mercado. Entende? Ele consome o papo de creator pensando em solucionar e atingir esses desejos. Características. O Igor é curioso e dedicado, sempre em busca de novos conhecimentos. Isso é uma característica que eu não tenho como fugir, porque se a pessoa tá aqui é porque ela buscou, né? Eu não posso chegar lá e grudar meu conteúdo na cara da pessoa. Ele é criativo e inovador, buscando constantemente maneiras de se diferenciar, comprometido com a qualidade e consistência dos seus conteúdos. Objetivos do Igor com o papo de creator é aprender estratégias práticas, compartilhar experiências com outros creators e receber insights valiosos que ajudem a crescer e desenvolver como criador de conteúdo. Acho que o último ponto que falta a gente falar aqui é olhar que não é sempre que uma persona representa todo o teu público-alvo, tá? Isso é muito comum com conteúdos que ainda estão tentando se encontrar. Tu pode ter uma, duas e até 3 personas. Eu não te recomendo tanto 3, tá? Eu sinto que a terceira sempre é uma persona que tu tem que abrir mão de que para falar com uma determinada parcela, tu não vai poder falar com aquela. E às vezes fica aquela ambiguidade. Ah, não, pô, eu sinto que um jovem pode consumir meu conteúdo. Sim, mas esse é teu público-alvo? A Márcia, pra mim, é a maior representação. O meu público-alvo é esse. Mas é óbvio que se a Márcia gostar do meu jeito de falar, gostar do que eu tô falando aqui, ela precisar dessas informações, ela vai consumir. Mas a média de pessoas que eu acredito que vão achar o meu conteúdo atraente para elas é outra faixa etária diferente da Márcia, com outros padrões. Eu fico mais do que feliz de falar com a gente mais ampla. Mas eu não posso vir aqui e colocar que, em média, senhores com 60, mais 60 anos vão gostar da forma que eu falo. Por quê? Porque eu falo de uma forma informal, eu falo de uma forma próxima. E talvez o que eles gostariam seria de uma forma mais formal, mais simples, mais direta, digamos, mais direta no sentido assim, com menos densidade. Então, eu tenho que abrir mão de alguns dos lados. Eu não posso escolher ter tudo, tá? Porque quem escolhe ter tudo não fala com ninguém e, consequentemente, tu não vai saber com quem tu fala, não atinge ninguém e aí tu só te perde. Então, gente, persona, público-alvo, eu sei que essas coisas são mais chatas da criação de conteúdo, que nem eu falei, é evidente que se eu fizer um conteúdo falando as 5 dicas para criadores de conteúdo crescerem infinitamente nas redes sociais, tem mais resultado, mas é uma escolha de formação da comunidade. A comunidade que eu quero formar não pode ter conteúdos assim, não pode chegar em mim até conteúdos assim. Então, olha pro teu conteúdo, pensa um pouco disso, tá? Foi bastante densidade de conteúdo, mas eu acho que foi bem importante pra gente ter isso bem estabelecido. Cara, eu dei 1 hora de conteúdo, era pra ser curto. Ai, Felipe, eu vou te matar. Então, gente, um beijo, é isso. Se tu tá assistindo o corte, lembra que o Papo de Creator acontece todas as segundas, 14 horas. Claramente falando bastante, né? Então já entra lá nas 14 horas pra nos dar um oi ao vivo, sabendo que a gente fala bastante, tá? Um beijo.